Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali custando aproximadamente 81.500 dólares americanos, com uma desvalorização de aproximadamente 5,3% nas últimas 24 horas. Desvalorização que tem sido vista por quase todo o mercado cripto. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, nesse último dia está com uma queda de aproximadamente 6,5%, com cada unidade nesse instante em 1.760 dólares. A gente pode ver que o mercado cripto como um todo está caindo. XRP caindo mais de 7%, Solana caindo mais de 11%, Dogecoin caindo quase 10%, Cardano caindo mais de 10%, Chainlink também caindo mais de 10%, Toncoin caindo mais de 12%, enfim, todo o mercado cripto está com uma correção nas últimas 24 horas. E o motivo dessa correção é muito claro, o motivo dessa queda é muito claro, e é algo que a gente já tinha debatido ao longo desses últimos episódios, especialmente ao longo do episódio de ontem aqui do Giro Bitcoin. No dia de ontem, a gente teve nos Estados Unidos o que o presidente Trump chamou de Dia da Libertação. Foi um dia em que as tarifas recíprocas foram anunciadas. Ou seja, se qualquer país tem taxa de importação para os produtos americanos, os Estados Unidos vão retalhar. Então a gente tem, por exemplo, a China, que segundo a administração Trump taxa os produtos americanos em 67%. Ele falou que os Estados americanos vão ser muito gentis na hora de fazer essas tarifas retaliatórias e não vão fazer de 100%. Então, se eles são taxados em 67%, eles vão taxar em 34%. A União Europeia, ele falou que eles são taxados em 39%, e eles vão taxar a União Europeia os produtos em 20%. Vietnã, os produtos americanos são taxados em 90%, os Estados Unidos vão taxar em 46%. O Brasil, nesse caso, ele vai entrar no menor grupo, ele vai entrar no grupo de 10% de taxa, o que é benéfico para o Brasil. Isso, na minha opinião, consolida até o Brasil como um player estratégico. Para vocês terem uma ideia, ficou no mesmo percentual do Reino Unido, esse percentual de taxação de 10%. A notícia boa é que alguns países já começaram até a falar em cortar as taxas que eles têm dos produtos americanos, justamente para não tomarem essas taxas retaliatórias, né? Essas taxas recíprocas. Entre eles, Israel já cortou 100%, e o primeiro-ministro do Canadá também já deu algumas declarações, falando que se os Estados Unidos cortarem, eles também cortarão. Então parece ser questão de tempo para que a gente tenha alguns países começando os países começando a conversarem de uma maneira geral para tentarem equalizar esse ponto, equalizar essa questão. De qualquer forma, isso naturalmente está derrubando muito o mercado e é o que a gente vai ver aqui agora. Nesse instante, no instante de gravação aqui do episódio de hoje do Giro Bitcoin, as ações americanas estão com queda e uma queda muito pesada. Microsoft, por exemplo, caindo quase 2,7%, a Apple caindo quase 9%, a Nvidia caindo quase 7%, Amazon caindo mais de 9%, Google caindo mais de 4%. Para vocês terem uma ideia, nesse instante, o mercado americano está aberto há cerca de 1h30 já. Nesse instante, o S&P 500 está caindo 4,4%, Dow Jones caindo quase 4%, Nasdaq caindo mais de 5,7%. Isso é uma queda muito expressiva. 5% no mercado cripto, a gente até brinca que é uma queda ok. Começa a se tornar mais forte, mas ainda é uma queda ok. No mercado acionário, no mercado tradicional, 5% é muito forte. E é assim que o mercado está nesse momento. O mercado está com uma queda bastante intensa. Para vocês terem uma ideia, até o ouro que fechou em máxima histórica no dia de ontem, de novo, também está operando em queda nesse instante, com uma queda de aproximadamente 0,5%. Então, claramente, os investidores, as pessoas que estão buscando algum lugar para investir estão retirando o dinheiro do mercado acionário, retirando o dinheiro de capital de risco, retirando o dinheiro de renda variável e buscando liquidez para tentar entender o que vai acontecer com o mercado, quais são os fatores macroeconômicos que vão se desenhar para aí sim eles conseguirem determinar o próximo passo. De qualquer forma, o que me surpreendeu muito ao longo do dia de ontem foi que a gente teve um inflow, a gente teve entrada nos ETFs de Bitcoin Spot nos Estados Unidos. No dia de ontem, a gente teve um inflow de 2.872 BTC nesses ETFs. Me surpreende bastante porque eu já esperava que tivesse saída, eu já esperava que fosse um dia de outflow. Se a gente não teve esse outflow no BTC, a gente teve no ETF de Ether Spot do mercado americano e uma saída muito forte.
foram 26.940 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 51,3 milhões de dólares de saída. Isso, é claro, acaba ajudando nessa queda que a gente está vendo no preço do Ether. Para vocês terem uma ideia, ao longo dessa última semana, o Ether está com uma queda acumulada de quase 13%. Inclusive, ontem, antes da coletiva do Trump, antes dos anúncios de fato dessas tarifas recíprocas, o BTC ele chegou a ter um pump. Ele chegou a ter uma valorização que já foi 100% devolvida, né, pelo mercado, o que era natural, que a gente, como tinha comentado, era um dia de muita volatilidade, mas ele chegou a ter um pump, o Bitcoin chegou ali na casa dos 87 mil dólares e o Ether não conseguiu acompanhar. Para vocês terem uma ideia, ontem o Bitcoin ele chegou nos 87.892, chegou bem perto dos 88, e o Ether não conseguiu voltar para a marca dos 2.000, mesmo com essa esticada do Bitcoin. Então, o Ether está realmente sob uma forte pressão de uma maneira geral. A gente está vendo que o preço do Ether não está conseguindo acompanhar o preço do Bitcoin ao longo desses últimos meses. Naturalmente, a gente vai acompanhar com vocês aqui o que vai acontecer nos próximos dias no mercado de uma forma geral, porque a gente ainda espera muita volatilidade e vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre os Estados Unidos, a escolha do presidente Trump para a presidência da SEC foi aprovada no comitê e agora vai para o Congresso. A gente sabe que no Congresso, atualmente, ele é dominado praticamente pelos republicanos, então, muito provavelmente, a gente vai ter a aprovação também do Paul Atkins como presidente da SEC. Vale ressaltar que ele é uma pessoa extremamente pró-cripto, extremamente crypto-friendly, então a gente espera que essa mudança de mentalidade na SEC, que já começou a ocorrer, seja ainda mais intensificada. A gente tem visto a SEC, que é a CVM americana, para quem não sabe, entrando em acordo com diversos players da indústria cripto que estavam em litígio, ou seja, diversos processos envolvendo a SEC e alguma empresa do mercado cripto estão se encerrando com o acordo, como é o caso, por exemplo, do processo envolvendo a SEC e a Ripple, um processo que estava ocorrendo ali já há mais de 4 anos, a SEC desistiu de recorrer, então já demonstra uma mudança de mentalidade na SEC, o que é favorável para o mercado cripto, mas agora, pelo visto, a gente ainda vai ter isso intensificado, essa mudança de mentalidade intensificada a favor das criptomoedas. A indicação do Trump foi aprovada no comitê, vai para o Congresso, muito provavelmente vai ser aprovada também, parece ser questão de tempo, e com isso a gente espera ainda mais benefícios para o mercado cripto, para a estrutura cripto americana e, consequentemente, global de uma maneira geral. E falando em mudança de mentalidade da SEC, de regulamentação americana, no dia de ontem, o PayPal anunciou que para o mercado americano, para os usuários dos Estados Unidos, eles adicionaram a possibilidade de comprar Solana e Chainlink através da própria plataforma. Para quem não sabe, o PayPal, que é uma empresa líder em pagamentos digital no mundo, eles são muito grandes mesmo, eles já têm como se fosse uma corretora de criptomoeda. Eles já vendem Bitcoin, Ether e PYUSD, que é a stablecoin de dólar americano emitida pelo próprio PayPal em parceria com a Paxos. E agora, para o mercado americano, eles também vão possibilitar essa questão de compra e venda de Solana e Chainlink. Notícia muito positiva, muito bacana para o mercado, porque você pode comprar, por exemplo, essa criptomoeda e com isso você consegue pagar, inclusive, nos locais em que aceitam o PayPal como forma de pagamento. Até aqui no próprio site deles, eles mostram, né, como fica, né, se você tiver, por exemplo, o PYUSD, Bitcoin ou Ether, que você consegue pagar com essas criptomoedas no lugar do seu cartão de crédito, por exemplo. Notícia bem positiva para o mercado, especialmente para a Solana e para a Chainlink, mas que naturalmente não vai ter efeito nenhum no preço nesse momento, porque o mercado está mais preocupado com as condições macroeconômicas do que com essas boas notícias. Algo extremamente natural em momentos de queda. De qualquer maneira, a gente consegue perceber uma característica dessas duas criptomoedas que foram adicionadas pelo PayPal. As duas se enquadram no que eles têm chamado de Made in America, ou seja, são duas criptomoedas que foram desenvolvidas e lançadas nos Estados Unidos. A gente tem visto que as empresas americanas têm buscado privilegiar essas criptos Made in America, até porque o Trump está prometendo tornar os Estados Unidos a capital mundial de cripto. E muito provavelmente essas criptomoedas vão ter algum benefício, seja naquele estoque de moedas digitais que já foi criado através de uma ordem executiva. Então,
é uma característica em comum dessas duas criptos que o PayPal está lançando que vale a pena a gente acompanhar de perto para entender os próximos passos. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Fidelity, a gestora de ativos de 6 trilhões de dólares sob gestão, criou o primeiro plano de aposentadoria com Bitcoin dos Estados Unidos. Então agora, se você entrar no site da Fidelity, você já vai ver que eles estão oferecendo esse plano de aposentadoria para americanos e possibilita que você invista diretamente em Bitcoin, Ether e Litecoin. E isso é, sem sombra de dúvidas, uma clara sinalização de que os americanos, de uma forma geral, têm buscado formas de investir em cripto e que sejam isentas de taxa, porque esses planos de aposentadoria nos Estados Unidos têm alguns benefícios fiscais. Então, notícia relevante para o setor, mas que, de qualquer forma, é que nem eu falei na notícia do PayPal. Nesse instante, nenhuma notícia vai ser boa o suficiente para conseguir segurar a queda do mercado de uma forma mais ampla. Afinal de contas, as condições macroeconômicas vão sim afetar o Bitcoin, assim como vão afetar qualquer mercado de renda variável no curto ou médio prazo. A gente precisa acompanhar para ver o que vai acontecer com a trade war travada pelos Estados Unidos nessas tarifas recíprocas, quais são os países que vão fazer as tarifas retaliatórias, para ver o que vai acontecer com o mercado de uma forma mais ampla. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. E você já sabe, chegou até aqui agora? Deixa o seu like no episódio, compartilha no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, se inscreve aqui no canal. Tá escutando a gente no Spotify, no Deezer? Passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas pra gente, porque isso ajuda muito o projeto do Giro Bitcoin a continuar. É graças a isso que a gente já é um dos 20 maiores podcasts da área de tecnologia do Brasil. Muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelo seu apoio e a gente tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!